Muito bem. Olha só o que aconteceu no fim de semana e me fez trabalhar o domingo todo. A Al Jazeera publicou em sua conta oficial de relações públicas no X uma nota para tentar se descolar do jornalista Abdallah Al-Jamal, apontado pelas Forças de Defesa de Israel no domingo 9 como um agente do Hamas que manteve em cativeiro 3 dos 4 reféns resgatados no sábado 8. Então, vamos falar na ordem contrária. Sábado 8, 4 reféns foram resgatados e Israel ficou numa festa imensa. No domingo, veio essa informação de que um jornalista que fazia cobertura de Gaza para um veículo The Palestine Chronicle, sediado nos Estados Unidos, e que já tinha colaborado com a Al Jazeera, ele foi apontado como alguém que manteve 3 dos 4 reféns resgatados em cativeiro. E aí a Al Jazeera tentou se descolar. Pode colocar na tela aí a foto, produção? Muito bem, esse é o Abdallah Al-Jamal, cujo nome está sendo grafado aí por muitos como Abdullah Jamal, mas nos sites de imprensa onde tinha registro, como da Al Jazeera e do The Palestine Chronicle, ele aparecia como Abdallah Al-Jamal. A emissora de TV do Catar, país que hospeda terroristas do Hamas, referiu-se às pessoas sequestradas em território israelense em 7 de outubro de 2023 e levadas para a faixa de Gaza como prisioneiros, buscando, claro, traçar uma equivalência com os prisioneiros palestinos em Israel, em geral detidos e ou condenados pelo cometimento de crimes. Abre aspas, a conta X do Ministério da Defesa de Israel e alguns sites israelenses citaram o nome de um jornalista palestino de Gaza chamado Abdallah Al-Jamal e afirmaram que ele trabalha com a Al Jazeera e seu nome estava ligado ao que aconteceu na libertação de 4 prisioneiros pelo exército israelense no centro da faixa de Gaza no sábado. A Al Jazeera Media Network confirma que Abdallah Al-Jamal nunca trabalhou com a rede, mas contribuiu para um artigo de opinião em 2019 e que estas alegações são completamente infundadas. A rede sublinha também que estas alegações são uma continuação do processo de calúnia e desinformação que visa prejudicar a reputação, o profissionalismo e a independência da Al Jazeera. A Al Jazeera Media Network reserva-se todos os seus direitos legais para refutar todas essas alegações. Fecho aspas. Várias contas israelenses ironizaram e criticaram a nota da emissora, cujo site, eu repito, mantinha uma mini-biografia de Abdallah Al-Jamal, apresentado como um repórter e fotojornalista baseado em Gaza, como eu mostrei no Antagonista no fim de semana. Felipe, a mini-biografia ainda está no ar, tá? Ainda está no ar. Conferir lá. Exatamente. Aliás, no caso do The Palestine Chronicle, eles mudaram de correspondente, podia ter separado o print, mandar para a produção, mas está circulando nas redes sociais israelenses, tiraram correspondente, botaram colaborador, depois que pegou mal, para tentar fingir que a relação era menor do que era. Só que lá, no site do outro veículo, você tem um monte de matérias, e todas falando mal de Israel, acusando de assassinato, acusando de massacre, conversas com supostos moradores, em que fala do fim da felicidade com um bombardeio israelense em Nuseirat, que era onde ele morava. Quer dizer, ele estava publicando essas matérias, falando mal do bombardeio, das ações militares de Israel, enquanto ele mantinha 3 reféns. Olha só como a realidade superou a ficção. Tudo isso um dia tem que virar filme, tem que virar série, né? São histórias assim realmente incríveis. E o Eilon Levy, ex-porta-voz do governo de Israel, comentou no X, ironizando a nota da Al Jazeera, abre aspas, espero que os reféns também estejam reservando todos os seus direitos legais para refutar a Al Jazeera, que os chama de prisioneiros, fecho aspas. A organização Israel War Room, né, que é como se fosse gabinete de guerra de Israel, também criticou a emissora, abre aspas. A Al Jazeera utiliza o termo prisioneiros para descrever civis roubados de suas famílias e mantidos como reféns pelo Hamas, numa violação grave e bárbara do direito internacional. Esse braço de propaganda do vil regime do Catar não serve a outro propósito que não defender os terroristas. Fecho aspas. E o advogado de direitos humanos internacionais, Arsen Ostrovsky, também reagiu à publicação da Al Jazeera, abre aspas para ele. O fato de a Al Jazeera descrever os 4 israelenses resgatados de Gaza como prisioneiros e não reféns diz tudo o que você precisa saber sobre a falta de credibilidade e o papel da Al Jazeera como nada mais do que um porta-voz do Hamas. Fecho aspas. Aliás, foi essa expressão, né, utilizada pelo presidente do MENRI, né, aquele instituto que monitora
mídias árabes, em entrevista ao nosso Duda Teixeira, na Cruzoé. Eu participei também daquela entrevista, né? Fizemos nós dois, e ele chamou a Al Jazeera de megafone do Hamas. E diversas contas publicaram o print dessa mini biografia do Abdallah Al-Jamal no site da Al Jazeera para rebater a tentativa da emissora de se descolar dele. Duda, que louco, né? Teve até um jornalista do The Times of Israel, o Emmanuel Fabian, que sempre dá ali as informações em primeira mão dos movimentos dos militares israelenses em Gaza, do Shin Bet, né? Ele publicou o print assim das matérias do Al-Jamal e no final ele falou expressão em inglês, né? Ele falou what the fuck. Assim, as pessoas né? ficam assim aqui. Soltou um palavrão ali, tipo, não consigo parar de pensar que esse sujeito, foi a declaração dele antes de falar o palavrão, né? Que esse sujeito estava publicando essas matérias, sobre ataques e etc., enquanto mantinha 3 reféns em casa. E a gente está agora sabendo os relatos dos reféns, de como eles eram escravizados. Tinham que ficar lavando roupa para as famílias, estavam com muita pouca proteína no corpo, vocês estavam mal alimentados, já veio a público o médico do hospital que os atendeu na volta, porque eles passam por uma série de exames para contar. Eles eram muitas vezes trocados de casa, eram colocadas roupas neles para andar disfarçada ali pela região, como se fosse árabe, um morador de Gaza. Então, assim, eles passaram 8 meses em cativeiro, sofrendo, sendo explorados, como a Noa Argaman, que não estava na casa do Al-Jamal, ao contrário do que achavam inicialmente. Ela teve que gravar vídeo que nós mostramos aqui no Papo Antagonista, sob ordem dos terroristas do Hamas, para mandar recadinho político ali com a voz dela. Diga, Du. Felipe, vou contar uma curiosidade aqui, né? Eu vi essa publicação da Al Jazeera, então chama de prisioneiros, é muito revelador, né? Quando você trata essas pessoas que estavam reféns como prisioneiros. E aí lembrei de um livro que eu li, que é da Karen Armstrong, que é sobre Maomé, e no Corão está dito ali que as pessoas podem levar prisioneiros de guerra para casa. Então, o Maomé, na época dele, ele participa de guerras, né? Os muçulmanos lutam contra outros povos de outras religiões. Nessa época, na Arábia, né? Não existia ainda a Arábia Saudita, mas ali na Península da Arábia, o costume era você matar todos os prisioneiros de guerra, e o Maomé fala, não, a gente não vai fazer isso, a partir de agora a gente pode levar para casa esses prisioneiros de guerra e depois trocar eles por resgate. Então, isso está no Corão. Agora, o que o Maomé fala é que você tem que tratar eles bem, então você tem que alimentar direito, você tem que dar comida, e o Maomé também diz que é um ato de caridade, é um ato bonito você, de repente, libertar esse prisioneiro. Por que eu estou contando essa história? O Hamas é um grupo fundamentalista islâmico, né? Eles leem esses livros religiosos, que são considerados livros sagrados, ao pé da letra. Não tem nenhuma interpretação. E se a gente pegar a Bíblia, a Torá, a gente vai achar também outros tantos absurdos, né? Só que do livro vir para o mundo real, você precisa de alguém que faça uma intermediação, que faça uma interpretação daquilo que está ali, né? Quando a gente fala do Hamas, não é uma relação direta, né? Então, é por isso que acontece, quer dizer, quando acontece o atentado do 7 de outubro, você tem várias pessoas que invadem Israel e com o objetivo de trazer pessoas, e é isso, eles levam pessoas para dentro das próprias casas. A gente já teve também vários depoimentos de até criança, tal, que falava isso, né? Não, eu estava na casa de civis, né? E que eram também espancados por civis e tudo mais. Mas só mostra um pouco como esse grupo terrorista tem uma visão tão fundamentalista e cruel, né, da realidade.